Estava muito tempo nas redes sociais. Outras sentiram aí uma sensação de paz, né, por ter a correria do dia a dia diminuída, né? Sobre essa situação, a gente vai conversar agora com a psicóloga Ana Carla Gamileira, está aqui com a gente. Ana, bom dia, muito obrigado pela sua presença logo cedinho. Essa sensação de vazio que muitas pessoas sentiram aí, dá para explicar esse sentimento? Bom dia, Gilvan. Bom dia, Sofia. Muito obrigada pelo convite de estar aqui. E sim, muitas pessoas acabam se sentindo impactadas, né, pelas redes sociais, tanto pela falta quanto pelo uso excessivo. Eu acho que hoje as redes sociais acabam trazendo muito essa questão da comparação com a vida dos outros, de como o outro tem levado a vida e como às vezes a grama do vizinho parece mais verde e que ali o outro parece que encontra mais felicidade. Isso pode gerar algumas pressões internas e trazer ainda mais ansiedade para todos nós. Teve gente que sentiu, inclusive, doutora Ana Carla, uma sensação de paz, né? Com a diminuição do uso das redes, sem aquela pressão que, como a senhora falou, o mundo das redes sociais, o mundo virtual exige daquela pessoa que usufrui, sendo na comparação, sendo na felicidade que as pessoas demonstram nas redes sociais. Hoje elas tomam, inclusive, um tempo da gente que muita gente nem percebe, né? A pessoa ali passa 2, 3 horas em uma rede social e que podia estar realmente utilizando aquele tempo para outra coisa. Como fazer esse nível de uso diminuir um pouco ou como fazer com que esse uso exagerado seja notado? Porque nem todo mundo nota, né? É verdade, muitas pessoas usam em excesso e acabam não percebendo. Isso porque hoje os smartphones, eles fazem parte da nossa vida. É trabalho, é comunicação e também, claro, as redes sociais, que também se tornaram o trabalho de muitas empresas hoje, né? Porque as redes sociais aproximam dos clientes. Mas o grande fato sobre isso é, como você falou, muita gente sentiu alívio de ficar um dia desconectado, porque acaba gerando mais pressão e mais ansiedade. Com essa tecnologia de você estar conectado 24 horas, dá uma falsa sensação que a gente precisa estar disponível 24 horas. E isso é uma crença muito disfuncional, porque se a gente manda uma mensagem naquele momento, não significa que o outro também vai estar disponível e precisa responder de imediato. Isso acaba gerando uma cobrança, tanto interna quanto com os outros, de esperar tudo no mesmo tempo, né? De uma forma muito rápida. E aí pode gerar mais ansiedade. Então, um dia offline parece que traz mais sossego para algumas pessoas, justamente por não se sentirem nessa pressão de respostas espontâneas, de estar disponível 24 horas praticamente online. Então, a gente precisa repensar um pouquinho a nossa relação com essas telas, com essas tecnologias, porque de fato impactam muito no nosso cotidiano. Por exemplo, almoçar fazendo uso das redes, fazer questões pessoais de cuidado mesmo, utilizando muitas vezes o celular. Então, é como se algumas pessoas não conseguissem definir: esse é o meu momento para mim e esse é o momento em que eu vou estar conectado. Então, a gente precisa pensar em gradativamente diminuir esse tempo conectado, porque sem nem perceber, ele pode estar trazendo um impacto muito negativo para o nosso cotidiano e para as nossas relações ao nosso redor. Existe como identificar se essa pessoa é realmente viciada, tem um tempo saudável de estar conectado? Tem como se avaliar isso? Na grande verdade, o que os pesquisadores falam é que não é necessariamente apenas o tempo online, mas sim o tipo de conteúdo e a inabilidade de controlar o tempo online. Então, esses seriam os critérios mais básicos para a gente avaliar. Então, muitas pessoas acabam precisando estar conectadas muito tempo, seja por estudos, trabalho, como a gente estava comentando, e não necessariamente seria um tempo de vício, né, de tecnologia, mas é muito mais a inabilidade de controlar o tempo utilizado e o tipo de conteúdo que não for necessário de fato para estudos ou trabalho. A senhora falou naquela situação em que usar as redes sociais demais causa ansiedade e a comparação também que as pessoas acabam fazendo automaticamente no uso dessas redes sociais. E também tem aquele chamado otimismo da internet, né, doutora Ana Carla? Que as pessoas nas redes sociais são felizes demais, o tempo delas dá para fazer tudo. E não é bem assim, as redes sociais são somente uma parte da nossa vida. É importante que a gente enfatize isso diariamente, né?
É a famosa positividade tóxica, né? Onde todo mundo é muito positivo, onde as vidas são muito bem resolvidas, onde as relações são perfeitas. E é exatamente isso que você falou, Sofia. A gente precisa compreender que a rede social é apenas um recorte da vida da pessoa, não que é mentira, mas é um recorte do que ela deseja mostrar ali. E nem sempre é 100% real. E eu percebo também que muitas pessoas acabam se cobrando para estarem tão bem quanto os outros. E isso acaba gerando muita ansiedade. E esse é um fator que nós precisamos nos preocupar de perceber como impacta na nossa vida. Além disso tudo que a gente está conversando também, uma questão que eu acho importante da gente falar é sobre essa idealização que é colocada, né? Eu tenho que postar para registrar que eu estive participando de algo. Isso também pode gerar ansiedade, que não necessariamente é verdade. Então, aprender a se desconectar um pouquinho, ficar um pouco mais distante desses julgamentos alheios e próprios também. Quais são as dicas que a senhora dá? Assim, a senhora falou de algo muito importante durante a sua fala. Por exemplo, tem gente que almoça com o celular de lado. Está almoçando, mas está olhando, almoçando e olhando. Existe como dar um sossego? Existe como você usar critérios? Olha, eu estou trabalhando agora, estou almoçando agora, estou na minha vida social, estou com a minha família agora, vou dar um tempo aqui, depois eu vejo. Se for algo importante, alguém vai me ligar. É necessário criar uma disciplina para tirar um pouco dessa toxicidade aí das redes sociais? Exatamente isso, Gilvão. O que a gente indica bastante é até tempos de uso, né? Para não atrapalhar. Então, na hora da mesa, vamos colocar uma regra para não utilizar o celular, porque pode atrapalhar não só a relação com a comida, mas a relação com os demais. Na hora de dormir, se conseguir deixar o celular em outro cômodo, é extremamente importante para uma noite de sono mais tranquila, para ficar menos ansioso. Às vezes, só aquele recado luminoso na tela já pode gerar ansiedade e ser um gatilho, né? Será que eu preciso estar todo o tempo conectado? Aquela necessidade de todo momento ter informações. Então, eu acredito que as famílias precisam começar a entender os limites do uso e colocar regras. Eu acredito que daqui a alguns anos nós vamos olhar para trás e vamos pensar, como é que a gente usava toda hora, em todo momento? Pode ser até visto como algo meio de falta de educação. Então, acho que a gente precisa começar a repensar o nosso tempo online hoje, a nossa relação com as redes hoje, porque de fato não é funcional passar 10, 14 horas, 20 horas conectados por dia. Então a gente precisa perceber esses impactos, né? Porque é como se a gente tivesse conectado e se desconectando do que está aqui na realidade. E na segunda-feira foi uma ótima oportunidade para muita gente perceber isso, né? Algumas horas desconectada aí fez com que muita gente fizesse com que o dia fosse mais produtivo, realizasse outras atividades em que estaria perdendo tempo nas redes, por exemplo, né? É verdade. Muitas pessoas falaram que sentiram um alívio de não ter notificações no celular. E a gente pode sempre lembrar que essas notificações podem ser desativadas e a gente pode começar a criar um horário para estar sempre ali ligado e percebendo o que está acontecendo. Lembrando que as redes sociais dão a falsa sensação que nós estamos 24 horas disponíveis e isso não é real. A gente merece e precisa os nossos tempos de pausa. E uma outra questão que eu também queria pontuar é sobre muitas vezes a gente vê algumas emoções como tristeza, raiva, como negativas, né? A gente aprende que não pode expressá-las, que elas não são boas. E todas as emoções têm uma função muito importante. A tristeza, a raiva e outras emoções, às vezes vistas como ruins, elas são muito importantes para nós enquanto seres humanos. Então, se você não está afim de postar quando está triste online, tudo bem, mas entenda que isso faz parte da sua vida e de todo mundo também que tem uma vida aparentemente perfeita na internet. Pois é, e falou de algo importante, né? Falou de algo importante, essa questão de você, à noite antes de dormir, se você deixar o celular ligado, a gente faz o bom dia, por exemplo. Se você ficar muito tempo conectado, essa ansiedade prejudica demais o sono, né? E isso começa a atrapalhar a sua vida, né? Começa a atrapalhar a sua vida, sua saúde física e mental ao mesmo tempo, né, doutora? Verdade, o sono é extremamente importante, ele é reparador, ele é importante para o aprendizado das crianças, para o desenvolvimento, para o crescimento e para nós adultos, para o nosso descanso completo. Então, uma tela do lado toda hora dando notificação muito provavelmente vai impactar na qualidade do sono, sim, e isso é muito preocupante. Muito obrigado, viu, pelas suas orientações, esclarecimentos logo cedinho aqui com a gente. Muito obrigado, bom dia. Muito obrigada também pela oportunidade. Bom dia, Ana Carla. Até a próxima.